motivo mais frequente de retirada dos atletas dos esportes, é a entorse de tornozelo. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Para quem ainda não me conhece, gente, eu sou Marcela, ortopedista. Então, Ana Vitória, primeira vez aqui, meu nome é Marcela. Não, Marcela ortopedista não, né? Meu nome é Marcela Rodrigues Costa Simões. Meu Instagram aqui é Marcela Ortopedista. Já integrei em mim, né? Vocês perceberam, já integrei o nome Marcela Ortopedista, meu nome é artístico. Bom, eu sou formada em medicina. Eu formei em medicina na UFMG, que é em Belo Horizonte, Minas Gerais, que é a Universidade Federal de Minas. Depois eu já entrei direto na ortopedia. Eu gostei de ortopedia, foi no 6º período, aí eu decidi fazer ortopedia, fui monitora 2 anos. Nos anos seguintes eu fui monitora de ortopedia e no último ano eu decidi fazer mesmo ortop e já entrei, já fui direto para ortopedia. Então eu nem dei, assim, nem trabalhei em outras áreas, já entrei direto para residência. Depois dos 3 anos de residência eu emendei outra residência médica, que é a cirurgia da mão, que é uma outra especialidade médica. Hoje eu sou membro das 2 sociedades, tanto a Sociedade Brasileira de Ortopedia quanto a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. E o que é mais impressionante é que na minha faculdade a gente teve 30 horas de ortopedia durante os 6 anos, né? Para vocês terem uma ideia, a faculdade de medicina ela tem cerca de 8.000 horas de estudo, de aula, né, de prática, tudo. 8.000 horas. O mínimo pelo MEC é 7.200 horas, algumas faculdades possuem 9.000 horas, 9.500, mas a média aí é de 8.000 horas de aula de medicina na graduação, na formação. E eu tive só 30 horas de ortopedia, porque meu semestre era dividido. Ele era ortopedia e reumatologia. Então, era metade do semestre ortop, metade do semestre reumato. Então, eu tive, assim, um contato muito breve. Claro que, para mim, foi o suficiente para eu gostar, me interessar e correr atrás para saber mais. Mas eu fico muito preocupada com as outras pessoas que não têm ou não se interessaram e aí acabam não aprendendo ortopedia, né? Às vezes tem pessoas que têm 80 horas durante os 6 anos, 80 horas daria 1% da faculdade dedicada à ortopedia. Isso é muito pouco, gente. Por que é muito pouco? Porque as queixas ortopédicas no pronto-socorro, no pronto atendimento, no posto de saúde, elas chegam a 30%. Então, a ortopedia tinha que ser pelo menos 30% do ensino na faculdade. Mas, infelizmente, não é. Então, estamos aqui justamente para suprir, né, essa injustiça que acontece e estamos aqui para ensinar a ortopedia para vocês. Entorse de tornozelo é a lesão mais frequente em atletas profissionais e recreativos. Então, a gente tem as lesões, as entorses de tornozelo, um tema importante não só para atletas profissionais, mas também para atletas amadores que estão ali jogando futebol, fazendo bicicleta, fazendo vôlei, basquete, fazendo crossfit, fazendo academia. Então, a gente tem a entorse de tornozelo como um tema fundamental da medicina esportiva. Chega a 40% das lesões em atletas. Para vocês terem uma ideia, chega a 23.000 por dia nos Estados Unidos, segundo os estudos. Então, é um número altíssimo, mesmo que não sejam lesões cirúrgicas, né? Chega a 80% os que melhoram com tratamento conservador, são lesões que afastam aquele atleta do esporte, às vezes afastam aquele paciente do trabalho. Então, é um tema muito importante aqui pra gente. Lembrando que 75%, ou seja, 3 em cada 4, são de recorrência, ou seja, são lesões que já aconteceram antes, lesões prévias, e eles torceram o tornozelo novamente. Daí a importância da gente prevenir essas entorses, porque a gente sabe que elas podem se tornar recorrentes, e também a importância da gente fazer um tratamento correto desse paciente, para que ele não evolua para a instabilidade do tornozelo e novas entorses de tornozelo. Então, importante dado pra gente, 75% vem aí de recorrência de lesões de entorses prévias que aconteceram em outros momentos anteriormente ali. Por que a gente escolheu esse tema aqui então, né? Porque aconteceu com uma praticante, uma atleta do skate.
aconteceu com uma atleta da ginástica olímpica, aconteceu com uma atleta do voleibol. Então, a gente sabe, pela literatura, pelos estudos, que é muito comum em esportes de dança, né, a ginástica e danças bailarinas, e também esportes de quadra coberta, que é a tradução, né, dos artigos, que são os esportes de basquete e vôlei. Então, a gente tem uma incidência muito grande, principalmente nesses esportes. Por isso que eu trouxe essas imagens aí para vocês. Tampei o rosto propositalmente, só para não aparecer aqui na aula. Não tenho direito de imagem dessas atletas, mas para mostrar para vocês a importância da gente falar disso, né? Foram temas importantíssimos que aconteceram há uma semana atrás nas Olimpíadas de Tóquio. Agora vamos falar sobre o mecanismo de lesão. Como que acontece essa entorse na maioria das vezes? Na maioria das vezes, essa entorse de tornozelo acontece com um movimento de inversão do tornozelo. Um movimento de inversão principalmente com flexão plantar do retropé. Então, o pé está levemente fletido no tornozelo e ele faz essa inversão. É como se ele girasse ali para dentro. Esse é o mecanismo clássico de lesão de entorse de tornozelo e por isso a gente consegue entender por que os ligamentos mais lesionados, os ligamentos nos quais acontece os estiramentos, eles estão ali no complexo lateral, que é o complexo lateral que está esticando, que está estirando quando a gente faz esse movimento de inversão. Então, a gente consegue entender aí por que os ligamentos mais acometidos estão na parte mais lateral do pé. E esse é o mecanismo clássico que vão acontecer a maioria das entorses de tornozelo. Muitas vezes o paciente lembra o movimento do pé e às vezes ele até escuta um estalido no momento dessa inversão do pé. Agora um pouquinho sobre a anatomia do tornozelo, para vocês entenderem o que eu vou falar ao longo da aula aqui. Eu selecionei aqui os ligamentos mais importantes. Inclusive, quem quiser depois salvar esse post está num dos últimos 6 que eu pus, que é a anatomia do tornozelo. Eu peguei essa imagem, inclusive, de lá para mostrar para vocês. Selecionei os 3 mais importantes do complexo lateral. Tem o ligamento talofibular, ou seja, ele vai ligar o talos na fíbula. Eu poderia falar também fíbulo-talar, né? Tanto faz, ele vai conectar ali a fíbula no talos. Então, fíbulo-talar ou talofibular anterior, calcâneo-fibular, que ele vai conectar o calcâneo na fíbula, e o talofibular posterior, que é o mesmo do que o talofibular anterior, só que ele está localizado mais posteriormente e ele é mais forte, tá bom? Desses 3 ligamentos, o que mais rompe na entorse de tornozelo é esse aqui embaixo, é o talofibular anterior. Então, na maioria das vezes, vocês vão ver pelo exame físico e também por exames de imagem, para quando for solicitado, que o ligamento mais lesionado é o talofibular anterior ou fíbulo-talar anterior, que é o mesmo nome, só inverti a nomenclatura. Agora, vamos entender a anatomia da região medial do tornozelo. Qual que é a diferença? Na região medial do tornozelo, a gente tem um complexo ligamentar. A gente tem um complexo ligamentar que pode ser dividido anatomicamente. Mas muitas vezes, quando a gente vai considerar a lesão medial, a gente considera como um complexo medial. Porque às vezes ele não se rompe isoladamente, né? O colateral medial do tíbio talar posterior e anterior, do tíbio navicular, e aí a gente acaba falando do complexo deltoide, ligamento deltoide, que é esse complexo medial. E é o menos comum de acontecer, justamente pelo mecanismo de lesão que acontece, que é de inversão. Então, informações importantes da anatomia: 3/4 das entorses afetam os ligamentos laterais, igual eu já falei para vocês. O talofibular anterior é o mais rompido, que eu já falei para vocês, e o talofibular posterior é o mais forte, que eu também já falei. Então, conclusão da importância aqui dos itens de anatomia que a gente acabou de ver e em relação a incidências, né? Além disso, ainda sobre anatomia, a gente tem a conexão, que é a articulação, entre a tíbia e a fíbula, ali na região do tornozelo, em cima do talos, né? Antes de virar o tornozelo. E ali a gente tem o ligamento tíbio-fibular, entre a tíbia e a fíbula. E tem o tíbio-fibular anterior,
tem o interósseo, que a gente fala de membrana interóssea, e o posterior. Esse complexo ligamentar entre a tíbia e a fíbula forma o que a gente chama de sindesmose, que é essa conexão mais alta do tornozelo, que faz a estabilidade desse encaixe da perna no pé. Então, esse encaixe e essa conexão é super importante para encaixar ali no talos, porque se houver abertura desse encaixe, se houver lesão da sindesmose, a gente perde a estabilidade do tornozelo e é um tipo de entorse também, só que é um tipo de entorse mais grave, que tem uma maior indicação de tratamento cirúrgico. Quando a gente fala dessa entorse da sindesmose, a gente chama de entorse alta, porque é ainda antes de entrar no espaço articular, né? Não é a conexão entre a perna e o pé, mas sim a conexão entre a tíbia e a fíbula. Quando a gente fala dessas entorses que eu estava comentando nos ligamentos com vocês, a gente está falando da entorse tradicional, mais comum, que a gente fala de entorse baixa, que é o mais comum, mais de 90%. Enquanto a entorse alta, ela chega ali só até 10% de incidência. Então, aqui só para resumir, quando esse acometimento é na sindesmose, é mais alto, né? Ele vai envolver ali o tíbio fibular anterior, médio e posterior, que é a sindesmose, vai envolver uma entorse mais alta, que é menos comum, e o verdinho mostrando para vocês os ligamentos que a gente acabou de discutir nas fotos de anatomia, que é a entorse baixa, que é mais de 90% aí de acometimento. Como que o paciente vai chegar pra gente? Esse paciente vai, às vezes, ter o relato de ter invertido o pé, né? De ter colocado, assim, o pé pra dentro. E ele pode ter escutado no estalido ou sentido o estalido. E ele vai queixar dor nessa região. Ele vai queixar uma dificuldade funcional, um déficit funcional. Ou seja, ele vai sentir uma dificuldade de apoiar o pé no chão. Dificuldade de descarregar a carga do peso do corpo no chão. Ele pode conseguir ou não apoiar o pé. Ele vai ter edema, um aumento de volume na região do tornozelo, principalmente na região do ligamento onde ele teve a lesão. Equimose, que é o roxo. Lembrando que hematoma é uma coleção de sangue. Pode ser em planos profundos e não necessariamente a pele vai estar roxa por fora. Então, hematoma é uma coleção de sangue. Equimose é quando a gente consegue ver o roxo através da pele. Então, ele vai ter uma equimose e ele pode queixar uma sensação de instabilidade, principalmente se for uma entorse recorrente. Por exemplo, como ele pode chegar? Olha aí, esse aí é o pé de um atleta, inclusive aqui das Olimpíadas, né? Que ficou com essa imagem aí, essa equimose, que é esse roxo com esse aumento de volume, dá pra ver que tá inchado, né? E o pé de baixo, onde a gente vê que foi uma entorse mais leve, tem um edema menor, tem uma equimose mais localizada, numa região mais inferior. Então, são dois tipos de entorse diferentes, né? Grau de entorse diferente, que a gente, inclusive, consegue identificar através da inspeção, que é a primeira parte do exame físico. Lembrando que todo exame físico, ele envolve 4 etapas. A primeira etapa, que é a de inspeção, que é uma avaliação visual. A segunda etapa, onde a gente vai avaliar os movimentos, a palpação das estruturas, que a gente vai usar muito aqui na entorse de tornozelo. Então, a gente vai palpar as proeminências ósseas, a gente vai utilizar a anatomia topográfica para a gente ir lá e palpar o maléolo medial, o maléolo lateral, a base do quinto meta, o dorso do pé, as articulações do médio pé. E a terceira fase, que a gente vai utilizar a movimentação. A gente tem uma movimentação já padronizada, que é um grau de ADM, que é um grau de amplitude de movimento de cada articulação. A gente pode fazer isso também comparativo dos dois pés, dos dois tornozelos. E, por último, a gente tem os testes especiais, que eu vou falar aqui para vocês também. E aqui, em testes especiais, a gente tem 2 principais que a gente pode utilizar nas entorses de tornozelo. O primeiro que a gente vai utilizar é a gaveta anterior, no qual a gente vai estabilizar a tíbia e fazer uma gaveta puxando toda a região do pé para anterior. Isso aqui a gente está testando o ligamento que trava essa translação anterior, que é qual? Que é o talo fibular anterior, que é o que tem o maior índice de lesões. Ele que vai impedir essa translação anterior. Se a gente faz essa translação anterior e o pé vem macio, vem sem um ponto de parada, porque o normal é ele ter
um ponto de travamento, um ponto de parada quando o ligamento está inteiro. Se ele vem macio, se ele não tem esse ponto de parada, né? Se ele não tem esse end point, que é esse ponto final, a gente desconfia de uma lesão desse ligamento. E além disso, a gente pode fazer comparativo com o outro pé. Por exemplo, se ele anterioriza 10 milímetros ou se ele anterioriza 3 milímetros a mais do que o pé contralateral, a gente suspeita de um diagnóstico de lesão do ligamento talofibular anterior. Então, esse é o teste da gaveta anterior. Também, além disso, pode surgir um pequeno sulco, que é uma covinha, um fundinho na região onde a gente está puxando. Ele vem sem endpoint e faz um fundinho ali, tá até desenhado no cantinho inferior esquerdo desse desenho aí para vocês. O segundo teste que a gente pode utilizar é o teste do tilt talar, ou a gente também fala de estresse em varo, né, no qual a gente vai estabilizar a perna e vai fazer um varo com o pé. Lembrando que o varo é quando aponta para fora e o valgo é quando aponta para dentro. Então, a gente está fazendo um varo, tornando o tornozelo de forma que ele aponte ali para fora para avaliar, para testar quem? O calcâneo fibular, que é aquele mais retinho ali embaixo, mais inferior. E ele também pode ser avaliado através dos graus de inversão, ali 15 graus ou 10 graus a mais de inversão do que o lado contralateral que não foi machucado. Então, esses são os dois testes principais que a gente vai utilizar. Lembre-se que às vezes a gente não consegue realizar esses testes na emergência. A gente vai ter que esperar 7 dias para reduzir o edema, reduzir a dor, para a gente conseguir fazer esses testes. Então, não é em todo paciente que a gente consegue fazer essa avaliação. Por isso, a gente acaba lançando mão da avaliação radiográfica, da imagem, que pode trazer para a gente aí até 99% de certeza de que não existe uma fratura acompanhando ali essa entorse. A gente tem que avaliar com radiografias em determinados momentos. Não é todo paciente que tem indicação de fazer a radiografia. Vamos entender aqui quais são os critérios para vocês saberem quando fazer uma radiografia ou não. São os critérios de Ottawa. Vocês vão ouvir muito falar disso, inclusive está no Rockwood, cai na prova do TEOT. Então, para quem é residente de ortopedia e vai fazer a prova de título de ortopedia, isso aqui cai lá na prova. Nesses critérios de Ottawa, a gente tem que avaliar os pontos dolorosos desse paciente e se ele tiver pontos dolorosos associados a uma incapacidade, né, de pisar no chão com aquele pé machucado, ou imediatamente a entorse, ou no momento do exame físico médico, é uma das indicações da gente fazer esse exame de imagem, que é a radiografia inicial. Lembrando que essas proeminências ósseas são na região do malelo lateral, que é a fíbula, região do malelo medial, que é a tíbia. A gente também vai fazer uma avaliação do pé, então a gente vai palpar a base do quinto metatarso, que é muito comum de ter fratura também, inclusive o Neymar já teve essa fratura. Então a gente tem que palpar essa região, investigar, se tiver dor, vamos solicitar a radiografia. Então, para quem quiser, pode dar um print, se tiver muito ruim a resolução, eu mando para vocês depois no nosso grupo gratuito. Então, tem como a gente mandar depois para vocês isso aqui em uma resolução maior para se vocês se vocês derem print aí não ficar tão legal, tá bom? Aproveitem esse momento aí para tirar um print, para postar nos stories as regras de Ottawa quando solicitar radiografia, né? Não é para toda entorse de tornozelo que a gente pede radiografia. Tirem um print aí e me marquem @Marcela ortopedista. Bom, fizemos a radiografia, fizemos as regras de Ottawa, vimos que a gente precisa de radiografia, quais incidências que a gente vai pedir de radiografia? Para entorse de tornozelo, a gente tem que, no mínimo, solicitar AP e perfil. Mas o ideal é que a gente solicite 3 incidências aqui. AP, que é de frente, perfil, que é de lado, e a oblíqua, ou mortise. O que significa essa oblíqua? Olhem bem, esse é um momento agora de bastante atenção. Olhem bem a imagem de perfil. Vocês conseguem ver na imagem de perfil que a tíbia, que é mais grossa, ela tá ali centralizada no talos, e a fíbula, que é mais fininha, ela tá um pouquinho posteriorizada, ela tá um pouquinho mais posterior em relação à tíbia, ela não tá totalmente centralizada, ela tá um pouquinho mais atrás. Vocês conseguem ver isso?
Manda aí coração para eu ver se vocês estão acompanhando o raciocínio. Como essa fíbula mais fininha, ela tá um pouquinho mais atrás, ela tá um pouquinho mais posterior, pode ser que quando a gente faça uma incidência de frente, que é a anteroposterior, que é a mais da esquerda ali de vocês, exista uma sobreposição da fíbula com a tíbia naquela região da sindesmose, naquela região da articulação tíbio-fibular. Então, o que a gente faz para solucionar esse problema e conseguir ver claramente as duas bem separadinhas, sem a sobreposição? A gente solicita uma imagem com uma obliquidade. A gente solicita com uma rotação interna de 20 graus e pede para o radiologista fazer essa incidência oblíqua ou mortise para a gente tirar essa sobreposição aqui da fíbula em relação à tíbia. Então, a gente inclina de forma que a gente consegue ver certinho as duas. Olhem as setinhas amarelas, mostrando claramente ali a articulação entre a tíbia e a fíbula. Agora sim a gente consegue ver em caso de alguma fratura oculta. Eu não sei se vocês viram, mas hoje eu coloquei nos stories uma radiografia em perfil, que não dava para ver a fratura. Depois eu coloquei uma radiografia em AP, que talvez desse para suspeitar, mas não dava para afirmar que tinha fratura. E em terceiro eu coloquei a radiografia oblíqua ou mortise, na qual a gente tinha essa retirada de sobreposição, dava para ver os dois ossos, fíbula separado de tíbia, e aí sim dava para afirmar que tinha fratura, entendeu? Então, essa é a vantagem dessa incidência radiográfica, principalmente quando a gente faz uma palpação óssea da fíbula, do maléolo lateral, e ele é doloroso. Então, tem que solicitar essa incidência. Essas 3 incidências são utilizadas para o tornozelo. E, felizmente, para o pé, a gente utiliza os mesmos nomes, as mesmas incidências, né? AP, que é de frente, perfil, que é a terceira aqui, que é a mais da direita, e oblíqua, que é essa que a gente faz uma obliquidade do pé, de forma que a gente consegue ver desvios que não dariam para serem vistos no AP e que não dariam para serem vistos no perfil, já que no perfil ocorre uma sobreposição das falanges e dos metatarsos. Então, a oblíqua é fundamental no pé, assim como é fundamental na mão também. Eu falei disso para vocês na aula de fraturas de metacarpos. Depois, quem quiser, volta lá para dar uma revisada nessa aula. Ela ficou salva aqui para vocês no IGTV. Bom, vimos então as incidências radiográficas que a gente vai solicitar. Essas radiografias são muito importantes para a gente descartar a fratura, que pode acontecer concomitante com a entorse de tornozelo. Em fraturas, em entorses mais graves, as fraturas comumente acontecem. E aí a gente vai ter que avaliar o grau dessa fratura, né? Se existe desvio, se não existe, existe uma classificação de fratura de tornozelo. Aí já é outro tema, aí já seria uma outra aula. Aqui a gente tá falando das entorses, eu só tô lembrando vocês que pode existir fratura. Bom, a gente falou de radiografia, tomografia é utilizada mais em casos específicos onde tem a fratura, principalmente quando é uma fratura articular, e existe a ressonância magnética também. A ressonância magnética, ela fica reservada ali para um paciente que tem uma dor permanente, cerca de 2 meses depois do trauma, esse paciente continua com dor ou instabilidade, e às vezes ele precisa de uma avaliação mais específica, mais detalhada, e a ressonância magnética é o melhor exame para mostrar para a gente as partes moles, os ligamentos, os tendões, lesões condrais, lesões subcondrais, lesões osteocondrais. Então, a gente vai lançar a mão aí da ressonância em casos específicos. E a radiografia a gente vai solicitar quando o paciente preencher os critérios de Ottawa. Em relação às lesões desses ligamentos, a gente tem uma classificação que divide essas lesões em grau 1, grau 2 e grau 3. De acordo com o grau, vai intensificando e piorando a intensidade dessa lesão. No grau 1, a gente não tem a ruptura completa do ligamento, a gente tem só um machucado, né, daquela estrutura, daquelas fibras ligamentares. A gente tem uma mínima equimose, que é o roxinho, e um mínimo edema, que é swelling. E a gente tem uma dorzinha leve, mas o paciente consegue deambular e descarregar peso. Esse é o grau 1, bem leve.
O grau 2, a gente já tem um estiramento daquele ligamento, mas ele não chegou a romper. A gente tem uma equimose, um edema moderado e a gente tem uma dor na descarga de peso leve a moderada. Já no grau 3, a gente tem um rompimento desse ligamento, a gente tem uma equimose e edema graves e a gente tem muita dor para o paciente descarregar o peso. Então, é basicamente essa divisão que a gente utiliza, grau 1, grau 2 e grau 3. E como que a gente vai fazer o tratamento desse paciente? Lembrando que o melhor tratamento é a prevenção, falei isso para vocês no começo da aula, né? Por quê? Porque 75% são recorrências de lesões prévias que aquele paciente já teve. Então, o ideal é que a gente consiga fazer a prevenção desses atletas. Então, principalmente atletas profissionais, o tornozelo tem que ser trabalhado, independente se ele vai jogar vôlei, né? Que teoricamente, o que a gente pensaria? Ele tem que fortalecer a cintura escapular, fazer força, trabalhar ombro para não ter lesão labral, mas ele vai pular o tempo inteiro, ele vai fazer salto, então ele precisa trabalhar tornozelo também. Quais exercícios que a gente indicaria para fazer isso? A gente quer aumentar a força da musculatura evertora. O que significa isso, gente? Quando um pé faz a inversão, a gente está fazendo o quê? A gente está estirando a região toda lateral. Por isso que quando faz a entorse em inversão, vai estirar os ligamentos do complexo lateral. Então, se a gente faz um fortalecimento dessa musculatura, que quando ela contrai, ela faz eversão, então é a musculatura eversora, se a gente fortalece essa musculatura aqui, a gente diminui o risco de fazer uma inversão e uma entorse de tornozelo. Então, a gente tem que fortalecer essa musculatura lateral, que é a musculatura eversora, porque além dela ficar mais forte, o tempo de resposta dela é maior. Então, se eu vou começar a torcer o tornozelo, ela já trava e ela já segura o meu tornozelo. E além disso, melhora a propriocepção. Então, trabalhar a musculatura eversora para evitar entorse de tornozelo é fundamental. Então, isso aqui é uma das formas da gente conseguir fazer prevenção para evitar essas lesões em atletas profissionais, mas em atletas recreacionais também, né? Amadores, que a gente fala. O paciente teve a lesão, teve o entorse. Como é que a gente pode tratar esse paciente? Nas primeiras 48 a 72 horas, a gente utiliza geralmente o protocolo Price. A gente vai fazer um repouso desse paciente, a gente vai fazer gelo ou bolsa de gelo, né? Lembrando de colocar um pano para proteger a pele, para não fazer queimadura térmica, queimadura de gelo, que existe, inclusive eu já tive uma paciente. Compressão, então a gente pode fazer uma bandagem, um enfaixamento, uma imobilização de Jones, no qual a gente utiliza algodão ortopédico e faixa crepom. Fazer elevação para diminuir um pouco aquele edema e aquele acúmulo ali de líquido intersticial. Isso nas primeiras 72 horas. Depois desse período, no período de 7 a 10 dias, a gente pode lançar a mão de uma bota ortopédica para aliviar a carga, por exemplo, no grau 1, grau 2, ou em grau 3 a gente precisa tirar a carga completamente. Então, aquele paciente que já chega sem conseguir apoiar o pé, ele provavelmente vai sair com a prescrição de muletas, para ele não fazer carga naquele pé, porque provavelmente ele é um grau 3. Então, isso a gente tem que saber avaliar quando o paciente chega, para a gente poder fazer a condução do caso desse paciente. Então, os casos mais leves, a gente pode só retirar a carga, ou fazer um repouso, ou colocar uma bota ortopédica, e nos mais avançados, vamos precisar ficar sem o apoio, sem descarga de peso. E esse paciente também pode já iniciar uma fisioterapia motora, uma reabilitação funcional. Quando o paciente faz essa reabilitação funcional precoce, ele tem um retorno mais rápido ao esporte, à atividade física. E na fisioterapia motora, o que a gente vai fazer? Inicialmente, vai ser feita uma manutenção da ADM, que é uma manutenção da amplitude de movimento, para não ter prejuízo de perda de movimento daquele tornozelo. Então, isso é feito inicialmente, junto com as medidas anti-inflamatórias que podem ser realizadas na clínica. Depois que o paciente já reduziu o edema, já reduziu aquela equimose e a dor, podem ser iniciados os exercícios de propriocepção e de fortalecimento daquela musculatura. Então, esses são os passos que a gente vai utilizar no tratamento desse paciente. Lembrando que existia uma discussão muito forte
de correntes diferentes entre fazer uma reabilitação precoce com exercícios funcionais ou fazer uma imobilização prolongada por um mês e meio, né? Por muito tempo ficou uma falta de consenso nesse tema. Os temas mais atuais, inclusive uma revisão da Cochrane mais recente, mostra que possivelmente a reabilitação precoce com exercícios funcionais tem melhores resultados, principalmente a curto prazo. A longo prazo foi mais difícil de ter essa definição, mas comprovado a curto prazo que o atleta vai voltar mais cedo ao esporte. Então, a gente tem preferido fazer a reabilitação precoce com exercícios funcionais do que fazer uma imobilização prolongada de um mês, de 6 semanas. Lembrando que tem gente que sugere fazer esparadrapo, aquelas bandagens, os tensores, né? E na literatura ainda é muito confuso também o resultado disso. O que os livros trazem pra gente hoje é que isso traria uma sensação subjetiva de conforto, por estimular ali a propriocepção. Então seria mais uma preferência de cada atleta, porque biomecanicamente não mostraria uma eficiência desse esparadrapo, dessas bandagens. Então isso ainda precisa ser mais estudado, mas a princípio é uma preferência, um conforto subjetivo de cada atleta. Se ele se sente mais confiante, mais confortável, claro, vamos fazer sim a bandagem, né? Alguns casos precisam de tratamento cirúrgico, como por exemplo, avulsões ósseas, paciente com dor e instabilidade persistente ali mais de 6 meses, ou múltiplas entorses, nos quais a gente identifica que existe uma instabilidade franca que necessita ser tratada. Quais os tipos de cirurgia que a gente tem para esses pacientes? A gente pode fazer uma reconstrução desses ligamentos, a gente pode fazer uma transferência tendinosa no intuito de fazer uma tenodese para fortalecer essa articulação, para estabilizar essa articulação. Isso pode ser feito de forma artroscópica, artroscopia, ou pode ser feito em cirurgia aberta, no qual a gente faz a incisão, abre a articulação. E lembrar sempre que for fazer o tratamento cirúrgico, investigar antes lesões associadas, porque ele pode ter lesões osteocondrais, ele pode ter lesões de degeneração tendínea, então tem que investigar porque ele pode ter lesões associadas que estejam causando dor, que às vezes não é só simplesmente a lesão do ligamento, então a gente tem que investigar. Olha só, por exemplo, eu coloquei aqui, o risco é que ele pode ter uma fratura que não tenha sido diagnosticada, ou uma lesão osteocondral, ou uma lesão da sindesmose, ou uma lesão de tendões fibulares, ou uma colisão tarsal, que isso tudo pode levar o paciente a ter uma dor crônica, ter uma dor que não melhora. O mais comum é que o paciente reduza essa dor em 2 semanas. Mas, infelizmente, até 33% dos pacientes vão ter dor por 1 ano. E os pacientes precisam ser avisados disso. Por quê? Eles acham que eles em 2 semanas vão ficar 100%. Ok, alguns sim, mas outros não. Até 30% aí, arredondando, vai ter dor em até 1 ano de entorse de tornozelo. Então, o melhor tratamento realmente é a prevenção. Esses atletas, quando a gente fala aqui no contexto das Olimpíadas, geralmente quando ele tem uma entorse grau 1, ele fica 1 a 2 semanas afastado. Depois ele já pode voltar. Quando ele tem isso, gente, pro atleta que já é um atleta de alta performance, que já tem um acompanhamento, que ele vai fazer uma terapia, uma fisioterapia ocupacional ou uma fisioterapia motora com a reabilitação precoce, então ele tem um acompanhamento. Se ele for grau 2, ele pode voltar também 1 a 2 semanas. Agora, se ele for grau 3, pode ser que ele precise de 3 a 4 semanas para conseguir voltar ao esporte, ainda assim fazendo ali um intensivo de exercícios de retorno, propriocepção, de reforço, alongamento. Se for um atleta amador que não tem uma estrutura física preparada, ele pode levar até mais tempo do que 4 semanas para voltar ao esporte. Quando ele tem o que a gente fala de entorse alta, né, que é ali na sindesmose, ele vai levar ali 5 a 6 semanas para retornar, se for tratamento conservador. Agora, se for tratamento cirúrgico da sindesmose, a gente tem que passar um parafuso, né, tá escrito ali, ó, screw fixation.
aí ele vai ficar toda aquela temporada afastado. Ele só vai retornar na próxima temporada, ele vai gastar mais de 2 meses para conseguir voltar para a fisioterapia, voltar para reabilitação e para recuperar. Ok? Captaram até aqui? Falei muito rápido? Ou deu para entender? Vamos responder as perguntas aqui, ó. A primeira pergunta é: paciente com tornozelo muito inchado, impossível fazer redução aberta. Como proceder? Não entendi a pergunta. Envie novamente. O paciente com tornozelo muito inchado, impossível fazer a redução aberta, mas redução de quê? O tornozelo está luxado? Não é só uma entorse, ele tem uma luxação de tornozelo? Impossível seria fazer a redução fechada, mas a redução aberta é a solução. Não entendi a pergunta. Volta aqui, manda aqui no chat, manda aqui nos comentários e explica aí direitinho, tá bom? Se a sua pergunta for: o tornozelo está muito inchado, impossível fazer uma redução fechada da luxação, como proceder? Levar para o bloco cirúrgico e fazer uma redução aberta. Seria essa a minha resposta, se é isso que eu entendi que você perguntou, tá? Ou então, pode ser outra coisa que você tenha perguntado. Paciente com o tornozelo muito inchado, impossível fazer os testes do exame físico, como proceder? Aguardar 7 dias, pedir para o paciente voltar. Nessa semana vai colocar gelo e pé para cima para desinchar. Segunda pergunta: quando fazer tala na entorse? Fratura, pré-operatório, conservador, dor, edema? Então vamos lá. Quando fazer a tala no paciente com entorse? Pacientes com entorses leves, grau 1 e 2, não é necessário fazer uma mobilização. Você pode só diminuir a carga, por exemplo, com uma bota ortopédica. Você pode reduzir a carga com uma muleta, por exemplo, e falar para o paciente fazer repouso, elevação desse pé, fazer utilização de gelo e também anti-inflamatório não esteroidal. Se o paciente tiver uma entorse mais grave, grau 3, com incapacidade de pisar, você pode fazer a tala imobilizadora. Essa tala pode ser uma tala feita com gesso ou uma tala do tipo bota ortopédica. E aí ele vai tirar a carga, o apoio, ele não vai pisar com esse pé. Agora vamos imaginar outro cenário. O paciente tem uma fratura. Ele tem uma fratura, o edema é muito leve, muito pequeno e é uma fratura de tratamento conservador. Eu já posso fazer um gesso, uma bota de gesso. Se o paciente tiver uma fratura, estiver com muito edema e essa fratura for de tratamento conservador, pouco desvio, né? Se ela não tiver instabilidade, eu vou fazer uma semana de tala de gesso. Na semana seguinte, com a redução do edema, eu vou tirar essa tala e fazer uma bota de gesso. Se o paciente tem uma fratura de tratamento cirúrgico, ele vai ter que operar. Eu não vou deixar esse paciente com o tornozelo ali balançando com a fratura. Então, eu vou colocar uma tala de gesso, ele vai manter esse pé para cima até o dia da cirurgia. Muitas vezes a gente precisa aguardar 10 a 14 dias para esse pé desinchar para a gente conseguir fazer a cirurgia. Porque o edema importante de partes moles ali, aquele aumento de volume, ele vai propiciar uma cicatrização ruim da ferida e um maior risco de infecção. Então, a gente não faz cirurgia de tornozelo quando está muito inchado. A gente aguarda ali 10 a 14 dias para aquele tornozelo desinchar para a gente fazer a cirurgia. Deu para entender essa questão da tala? Ótimo, o pessoal gostou. Mandar nos grupos critérios de Ottawa. Vou mandar. Jefferson, você já tá lá no grupo? Que aí eu mando lá. Mariana perguntou como é que entra no grupo. Eu vou colocar o link na bio. Assim que acabar a live aqui, eu coloco o link do grupo gratuito na bio. E aí vocês entram lá e eu vou mandar os critérios de Ottawa. Felipe perguntou: qual a lesão do ligamento mais comum? Qual seria o tratamento? Bom, Felipe, falei aqui na aula, o ligamento mais comum é o fíbulo talar ou talo fibular anterior. É o que mais rompe, então é até naquela região ali dele que a gente vai ter os sintomas mais agudos, mais importantes, equimose, edema.
E o tratamento depende do grau e da intensidade, mas até 80% dos pacientes evoluem bem com o tratamento conservador. O tratamento cirúrgico, ele geralmente é reservado para quem não melhorou com o tratamento conservador ou quando tem fraturas associadas ou lesão de sindesmose. Ana Vitória, aguardar melhora da pele antes de operar. Isso mesmo, aguardar a redução do edema, melhora da pele. Gente, às vezes o edema é tão grande, o inchaço é tão grande que aparecem bolhas, que a gente chama de flictenas. As flictenas, essas bolhas, elas podem ser serosas ou hemáticas. Serosas, quando elas são mais superficiais, elas contêm um conteúdo ali, um líquido transparente, e hemáticas, quando elas são mais profundas e elas contêm sangue. Quando tem essas flictenas, é um grande sinal de que não está na hora de operar, que ainda está muito inchado, precisa aguardar. Então, a gente espera as flictenas reduzirem, desincharem, sumirem para a gente fazer a cirurgia. Mesmo que isso leve, às vezes, às vezes até mais que 2 semanas, mas é melhor você esperar a pele estar ok para você operar. Rafael perguntou, uso de tornozeleiras da Aircast. Qual a sua opinião para uso após entorse em atletas para retorno precoce? Bom, é muito discutido mesmo essas tornozeleiras. Eu prefiro fazer uma reabilitação intensa com esse paciente para que ele não necessite voltar com as tornozeleiras. Eu prefiro que ele faça um treinamento de propriocepção, de reforço da musculatura eversora para que ele não necessite das tornozeleiras. Se as tornozeleiras puderem ser substituídas, às vezes só por uma bandagem, no sentido de aumentar a sensação subjetiva de estabilidade, eu também gosto bastante. Agora, não tenho muita experiência com as tornozeleiras da Aircast, então prefiro que o paciente tente estar ótimo para voltar sem a necessidade de tornozeleiras, mas também não tenho conhecimento delas a fundo para poder falar, tá bom? O sinal de equimose é indicativo de avulsão ligamentar? Não, apenas uma entorse com um estiramento ligamentar, uma lesão leve pode trazer a equimose. Não necessariamente teve uma avulsão ligamentar porque tem a equimose. Pelo edema de fratura por avulsão, já que o ligamento por si só é pouco vascularizado? Na verdade, toda a estrutura ao redor é machucada, não é só o ligamento em si. Então, até mesmo os vasinhos que passam mais superficiais, os vasinhos que estão passando ali sobre a região da articulação, sobre a sinóvia, tem irrigação sanguínea em toda a região, mesmo que no próprio ligamento seja pouco vascularizado, toda aquela região ao redor ela é vascularizada. Então, aquele sangramento, aquela equimose, ela não vem do ligamento, ela vem de todas as partes moles que estão ali ao redor. Você acha que o tratamento conservador com gesso fechado pode ser utilizado numa fratura aguda? Bom, se o edema for leve, se o paciente tiver uma fratura simples, por exemplo, uma fratura de maléolo lateral sem desvio após uma entorse com equimose mínima e edema mínimo, você pode até fazer um gesso, mas orientar o paciente a ficar com o pé para cima, porque pode inchar e voltar em uma semana para ver se está tudo bem, ou voltar imediatamente ao hospital caso aconteça alguma coisa e comece a ficar apertado o gesso. Mas, se tiver um pouco de edema, um pouco de equimose, uma fratura que não é tão simples, já coloca só uma tala por uma semana e na semana seguinte você coloca o gesso fechado. É mais seguro para que a gente evite a síndrome de compartimento causada pela compressão externa do gesso. O nosso medo aqui de colocar o gesso direto é esse, né? Às vezes a gente fala já raciocinando e vocês às vezes não estão acompanhando, né, o que eu tô pensando. Mas quando eu falo para não colocar o gesso num pé inchado, é para evitar a síndrome de compartimento. É para evitar que aquele edema aumente cada vez mais. A gente tem ali um continente fechado, né, o gesso fechado, que não vai deixar o edema crescer, começa uma síndrome de compartimento. E a síndrome de compartimento, como a gente já viu em uma outra aula, é um ciclo vicioso, é uma bola de neve. Uma vez instalada, ela vai só piorando. Ok?
Mais alguma dúvida, pessoal? Temos mais uns minutinhos aqui. Entenderam? Bom, tirem um print aí da aula, tirem um print aqui da ortopedia, me marquem aí nos stories, contem aí pra mim nos stories o que vocês aprenderam hoje, o que vocês acharam uma boa sacada da aula de hoje. Me marca aí, @marceloortopedista. Ah, tem mais uma última perguntinha aqui, ó. Como ter certeza se a sindesmose foi afetada? Para a lesão dessa sindesmose, há tratamento específico? Bom, lesão da sindesmose é uma outra aula, é um outro tema. A gente tem umas radiografias específicas da sindesmose, onde a gente faz uma radiografia em estresse, forçando a abertura da sindesmose para ver se ela abriu ou não. Se a sindesmose abriu, se a articulação entre a tíbia e a fíbula abriu, ela está instável, ela precisa ser tratada. Se também tem um aumento da distância entre o talos e a tíbia, a gente chama de espaço claro medial, se aumenta maior do que 4 milímetros, tem indicação de lesão da sindesmose. Se a gente tem uma fratura associada à lesão da sindesmose, a gente também precisa tratar, então tem as indicações. Então, é um outro tema, é uma outra aula que a gente pode discutir em um segundo momento. Sim, Marcos, a classificação continua sendo utilizada, Laugen-Hansen, e continua sendo utilizada na prática. Só não é do tema da nossa aula de hoje, tá bom? Hoje a gente está falando aqui das entorses de tornozelo, as entorses baixas. Combinado?